Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Que alegria ter você aqui com a gente. Hoje vamos conversar sobre duas figuras interessantes, citadas no livro de Jó, o Beemote e o Leviatã. Vamos juntos olhar para essa passagem e tentar entender o que Deus estava mostrando sobre ele mesmo através dessas criaturas tão impressionantes. Olha só como tudo começa com a voz do próprio Deus. Depois de um silêncio enorme, sabe? Onde Jó ficou ali debatendo com os amigos, tentando entender o porquê de tanto sofrimento, o Criador finalmente fala. E ele não começa dando uma resposta prontinha. Não, ele começa com uma demonstração, chamando a atenção de Jó para uma de suas criações, o Beemote. E para a gente sentir o peso dessas palavras, a gente precisa lembrar rapidinho quem era Jó. Um homem reto, íntegro, que amava a Deus e que de repente perdeu absolutamente tudo. Filhos, bens, a própria saúde. No meio dessa dor que a gente nem consegue imaginar, o coração dele grita uma pergunta que atravessa os tempos. Por quê? E o que é fascinante aqui é que a resposta de Deus não foi uma explicação lógica. Não veio uma bula explicando o sofrimento. Em vez disso, Deus fez algo muito maior. Ele abriu os olhos de Jó para sua própria majestade, para sua grandeza, mostrando quem estava no controle de toda a criação. E para mostrar esse poder todo, Deus usa dois exemplos principais, de tirar o fôlego. De um lado, o Beemote, que representa a força da terra, a estabilidade, e do outro, o Leviatã, uma criatura do mar, que é a imagem do caos, daquilo que a gente acha que é incontrolável. Os dois, como a gente vai ver, dão testemunho do poder de quem os criou. Então, vamos lá, vamos olhar mais de perto. Deus começa pelo Beemote. É um convite para Jó e para nós, para a gente contemplar essa criatura. A força da terra na sua forma mais pura. É como se Deus dissesse, olha só um exemplo do que eu faço. Gente, para e pensa nessa imagem. A cauda dele se move como um cedro, uma das árvores mais fortes e imponentes que existem. Isso já dá para a gente uma pequena ideia da escala, da força monumental desse animal. É algo realmente grandioso. E a descrição continua de arrepiar. A força dele está nos lombos. Os ossos são como tubos de bronze. O próprio Deus chama o Beemote de obra-prima dos seus caminhos. Mas aqui tem um detalhe maravilhoso. Toda essa força, essa estrutura colossal, se alimenta de capim como um boi. É um poder gigantesco, mas totalmente sob o controle e propósito de quem o fez. E se o Beemote já deixa a gente de boca aberta, Deus agora eleva o nível da conversa. Ele nos leva da terra firme para as profundezas do mar, para o caos, para o mistério. Vamos falar do Leviatã. A primeira coisa que Deus fala sobre o Leviatã é o medo que ele causa. Ninguém seria louco de provocá-lo. Quem teria coragem de despertar essa criatura? É uma força da natureza que impõe respeito, que mostra um poder bruto, indomável. A descrição é simplesmente aterradora. Não é um bicho qualquer. Da boca dele saem tochas de fogo, o coração é duro como pedra, e as melhores armas dos homens, lanças, espadas, para ele, são como palha. Ele é o rei de todas as feras orgulhosas, o poder que não se curva a ninguém, exceto a um. E aqui está o coração da mensagem para Jó. O ser humano não consegue dominar o Leviatã. Ele representa todo o caos que nos assusta, tudo aquilo que foge do nosso controle, exatamente como a tempestade que caiu sobre a vida de Jó. Mas a palavra de Deus é clara: fui eu que o formei e eu reino sobre ele. Se Deus governa o caos do mar, ele também governa o caos da nossa dor. Isso nos leva ao centro de tudo. Afinal, por que essa aula sobre criaturas gigantescas? Deus não estava só se exibindo, de jeito nenhum. Havia um propósito de cuidado. Um propósito pastoral no que ele estava mostrando para Jó ali, no meio de tanto sofrimento. E aqui está a pergunta que fica ecoando. No fundo, é como se Deus estivesse dizendo, Jó, se o meu poder é grande o suficiente para criar e governar o Beemote e o Leviatã, você acha que esse mesmo poder não é suficiente para cuidar de você, meu filho, no meio da sua provação? E quando essa revelação chega, ela produz frutos, sabe? Uma coisa leva a outra. Começa com a humildade, quando a gente reconhece o nosso tamanho diante do Criador. Essa humildade abre a porta para a confiança no governo soberano dele. E quando a gente confia, a gente encontra descanso, paz, mesmo no meio do caos. E tudo isso leva a um temor santo, que é o começo da sabedoria, a adoração àquele que realmente está no controle de tudo. A resposta de Jó mostra que a ficha caiu.
As perguntas dele acabam. A queixa se transforma em adoração. Ele não recebeu uma explicação para sua dor, mas recebeu algo muito melhor, uma visão de quem Deus é. E isso bastou. Bem sei que tudo podes. Mas essa verdade que transformou a vida de Jó não para por aí. Ela está, na verdade, apontando para uma revelação ainda maior do poder de Deus, a pessoa de Cristo. Aquele que falou com Jó do meio do redemoinho é o mesmo que um dia se fez gente e andou entre nós. Pensa bem, o mesmo poder que deu forma ao Behemoth, que colocou limites no Leviatã, é exatamente o mesmo poder que a gente vê em Jesus Cristo. Ele não é só mais uma parte da criação, ele é o Criador de tudo. A palavra de Deus afirma isso com toda a clareza. Em Cristo, tudo foi criado, e mais do que isso, tudo subsiste por Ele, ou seja, tudo se mantém de pé por causa do seu poder. Ele é quem sustenta o universo, da maior galáxia ao menor átomo. E é aqui que a nossa esperança se firma de vez. Se o Leviatã é um símbolo do caos, da desordem, do mal, em Cristo a gente tem a certeza da vitória. Ele foi quem acalmou a tempestade com uma palavra e quem lá na cruz esmagou a cabeça da antiga serpente. Nele, todo o caos tem um dono e toda a força do mal já está derrotada. No fim das contas, a jornada de Jó é um convite para cada um de nós. É o convite para a gente sair de um conhecimento de ouvir falar sobre Deus para um conhecimento de perto, pessoal, uma visão da glória dele que muda absolutamente tudo. Então a grande lição do Behemoth e do Leviatã continua ecoando. Nós não somos o centro do universo. Existem coisas muito maiores do que nós. Mas a grande notícia é que nós somos conhecidos e amados por aquele que criou e que sustenta todas essas coisas. E essa verdade tem o poder de mudar completamente o jeito que a gente olha para as dificuldades, não é mesmo? Conhecemos assim sobre o Behemoth e o Leviatã, convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes na leitura da Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente a todos.